Bom dia, gente. Sejam bem-vindos. Chegamos. Eu tive que dar uma segurada aqui na live que veio uma pessoa falar. Lugar público, live. É assim, mas eu aproveitei que não tinha ainda ninguém aqui na live e aí eu desliguei e voltei agora. Mas vamos lá. Domingão. Vim aqui para esse lugar bonito, né? Aproveitei que tem poucos bichos hoje. Mas nenhum que me assustou até agora. Só esse que tá chato aqui. Azucrinando. Mas enfim, vamos lá. Hoje a gente tá no capítulo 12 de 2ª Crônicas. Hoje então a gente vai falar ali sobre o rei Roboão. O momento em que ele começou a se desviar, a se afastar da lei de Deus, né? A gente viu no capítulo passado, a gente viu no início que ele começou mal, né? Que ele começou já ali fazendo encrenca com o povo a ponto de dividir o povo. Aí no capítulo passado a gente viu que ele foi bom, que ele, né, fortificou as cidades, que ele tinha o Deus de Israel como único e suficiente Deus, porque tanto que pessoas de Jerusalém, né, que tinham, de Jerusalém não, de Israel do norte, que tinham se afastado, que tinham decidido por não mantê-lo no governo, vieram para o governo dele porque eles queriam adorar o único Deus, e eles viram que Roboão era esse que estava permitindo isso. E aqui então a gente vai ver que ele se afasta da lei, não deixa o povo se afastar, mas se afasta. Vamos? Teu nome? Marina. Marina. Isso? Meu é Carlos. Ah, eu sei, eu já vi lá no, Já? no grupo. Tá bom, Marina. Bom domingo. Igualmente. Tchau, boa corrida. Tô falando. Mas vamos lá, gente, voltando. Agora tem minha mãe aqui, bom dia, seja bem-vinda, mãe. Tá desse jeito. Mas ao vivo é assim mesmo, vamos embora. É a 2ª vez que ele vem. Mas, e aí, beleza, gente. E aí, voltando ao assunto de Roboão, meu Deus, tá tudo alto. Gente, calma. E aí, ele mesmo se afastou, o governo dele, né? Ele como um rei ali para o tempo dele, ele então se afastou, e nisso o Senhor ficou irado e enviou então o rei Sisaque, o rei do Egito, contra ele, né? E aí a gente vai ver um momento bem bonito assim, que eles compreendem que Deus é justo, sabe? Que o Senhor estava fazendo aquilo de maneira justa, que era para eles se tocarem, entenderem que eles estavam se afastando daquilo que era fundamental na vida deles, e aí eles convertem, eles voltam, eles mudam de caminho rapidamente e se arrependem. E o Senhor, então, é muito interessante esse capítulo, porque vai mostrar que o Senhor está pronto para vir em socorro a nós em todo o tempo, sabe? Que ele não tem prazer na morte e no juízo dos filhos, mas ele o tempo todo está aguardando ansiosamente que os filhos dele se arrependam, para que ele possa ir lá e demonstrar bondade novamente e virar e falar: ok, então eu vou aplacar aqui a minha ira e o meu furor e vou perdoar vocês. Mais à frente, né, lá no Novo Testamento já vai falar, tem um versículo que eu gosto demais, só que eu nunca sei a referência e nunca sei como é que é certinho, mas vai falar que o Senhor está se demorando, sabe? A gente às vezes fica, gente, já tem tudo pronto para o Senhor, parece que tem tudo pronto para o Senhor voltar. Por que Jesus não volta? Por que Jesus não acaba com esse sofrimento na terra às vezes, né? E aí ele vai falar que a maldade já parece ter se espalhado. E aí, nesse versículo, vai falar que Deus está se demorando para que
o máximo de pessoas possíveis possam se arrepender e se converter dos seus maus caminhos. O máximo de pessoas possíveis. Qualquer sinal, qualquer mínima coisa que uma pessoa virar e falar assim: Deus, eu quero me arrepender, eu quero tornar para ti. O Senhor tá preparado ali, tá na expectativa, tá pronto, tá preparando para que ele possa, tá resgatando, tá pegando e tá salvando, sabe, gente? Porque o juízo eterno, ele é muito ruim. Ele deve ser muito ruim. Assim que eu me converti, quanto tempo já foi? 5 minutos. Assim que eu me converti, um dos primeiros livros que eu li foi sobre o inferno, que uma amiga minha, ela me deu. E assim, eu não gostava disso. Eu não gostava de crente. Eu não gostava de igreja evangélica. Eu achava que o povo gritava demais. Eu achava que o povo falava demais sobre inferno. Eu achava muito sobre isso. Mas esse livro parecia muito interessante. Então eu decidi ler. E eu comecei a ler. E eu comecei a... Sabe, gente, tem coisas que vão forjando a gente, vão forjando a nossa caminhada e vão nos alinhando a Deus. Porque tem coisa que a gente precisa ouvir também. Tem coisa que a gente precisa entender. Então, bom, vamos orar, vamos começar aqui, porque eu tô me alongando demais nessa introdução. Amém, Jesus, seja bem-vindo neste lugar. Nós te adoramos, nós te ansiamos, nós declaramos que o Senhor é bem-vindo na nossa vida, nessa semana, Deus, em nome de Jesus, nos ensina o caminho. Sabe, Deus, que o Senhor quer que nós andemos, nos dê o Teu Espírito Santo para nos convencer a respeito do juízo, da justiça e da morte, em nome de Jesus, Pai. Sabe, que não seja uma live pesada, mas que seja uma live do Teu amor, Deus, do Senhor demonstrar amor e misericórdia, sabe, Pai? Que seja uma semana em que, sabe, Deus, por mais maldades que nós vejamos no mundo, nós possamos ver o quanto o Senhor é misericordioso e o quanto o Senhor está de braços abertos para ao mínimo sinal de que alguém quer ir até o Senhor está de braços abertos. Em nome de Jesus, que essa semana nós possamos ver as Tuas misericórdias, o Teu amor e o Teu favor. Em nome de Jesus, nos guia nessa palavra de hoje. Em nome de Jesus, que o Senhor seja com cada um nesse domingo. Em nome de Jesus, é o que te pedimos e oramos. Amém? Vamos lá, gente, então. Capítulo 12, versículo 1 vai dizer: Logo que Roboão firmou seu poder como rei de Judá, ele e todo o seu povo deixaram de obedecer à lei de Deus, o Senhor. Eles foram infiéis a Deus e por isso, no 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém. Ele tinha 1.200 carros de guerra, 60.000 cavaleiros e um exército enorme de líbios, suquitas e etíopes. Eram tantos que não podiam ser contados. Sisaque conquistou as cidades fortaleza de Judá e marchou contra Jerusalém. Aí, o profeta Semaías foi falar com Roboão e com as altas autoridades do país que se haviam ajuntado em Jerusalém, fugindo de Sisaque. Semaías disse: Esta é a mensagem de Deus, o Senhor. Vocês me abandonaram e por isso eu estou entregando nas mãos de Sisaque. Então, o rei e as autoridades... Tem um barulho. Socorro. Então, o rei e as autoridades confessaram o seu pecado e disseram: O Senhor Deus é justo. Quando o Senhor viu que eles se haviam arrependido, disse a Semaías: Eles se arrependeram e por isso não vou destruí-los. Daqui a pouco vou salvá-los. Eu não vou usar Sisaque para descarregar a minha ira sobre os moradores de Jerusalém, mas vou deixar que Sisaque os domine, a fim de que eles vejam qual é a diferença entre servir a mim e servir reis estrangeiros. Então, o rei Sisaque atacou Jerusalém e a tomou. Levou embora todos os tesouros do templo e do palácio, e também
os escudos de ouro que Salomão havia feito. Para colocar no lugar deles, o rei Roboão fez escudos de bronze e os entregou aos oficiais encarregados de guardar os portões do palácio. Todas as vezes que o rei ia ao templo, os guardas pegavam e carregavam os escudos e depois os levavam de volta para a sala dos guardas. Assim, Deus acalmou a sua ira e não destruiu Roboão, pois Roboão se arrependeu. E além disso, havia gente boa na terra de Judá. O rei Roboão foi ficando cada vez mais forte e continuou a reinar em Jerusalém. Ele tinha 41 anos de idade quando se tornou rei, e reinou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor Deus havia escolhido entre todas as tribos da terra de Israel como lugar onde devia ser adorado. A mãe de Roboão era Naamá, do país de Amon. Roboão fez o que era errado, pois não procurou com todo o coração conhecer a vontade de Deus, o Senhor. Todas as outras coisas que Roboão fez do princípio até o fim do seu reinado estão escritas na história dos profetas Semaías e na história do profeta Ido, conforme está registrado na lista dos antepassados de Roboão. Durante todo esse tempo, Roboão e Jeroboão estiveram em guerra um contra o outro. Ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi e o seu filho Abias ficou no lugar dele como rei. Então, gente, a gente vê aqui... Deixa eu ver quanto tempo. A gente vê aqui exatamente isso. Então, o rei Roboão, ele se afastou ali. Ai, gente, peraí que tem um barulho aqui, velho. Tô medo. Tô com medo. Então, Roboão, ele se afastou. E aí, em determinado momento, o Senhor usou o profeta Semaías para falar com eles. E aí, quando ele foi falar, eles viraram e falaram: caraca, a gente tá errando mesmo? O Senhor Deus tá certo? Deus é justo. E aí eles viraram e esta é a mensagem de Deus, o Senhor. Vocês me abandonaram e por isso eu estou entregando nas mãos de Cesar. Então o rei e as autoridades confessaram o seu pecado e disseram: o Senhor Deus é justo. Então, assim, aí quando o Senhor viu que eles se haviam arrependido, disse a Semaías: eles se arrependeram e por isso eu não vou destruí-los. Eles confessaram o seu pecado. E eles entenderam que Deus estava sendo certo em ir ali puxar a orelha deles, né? É a mesma coisa que um pai às vezes chega para um filho e fala: meu filho, você está indo pelo caminho errado, você não está certo. Deus o tempo todo ele está usando as pessoas para nos falar, para nos comunicar. Quando não é o seu próprio espírito, quando a gente não consegue ouvir do próprio espírito, e isso acontece muito, que tipo, a gente sabe quando a gente está errando, quando a gente está pecando, sabe? Ele usa das pessoas, e as pessoas ao falar, a gente vai se tocar, né? A gente vai sentir que aquele incômodo, gente, o pecado ele sempre traz um incômodo no coração. O pecado, o erro, o afastamento de Deus, a gente sempre, eu acredito nisso, pelo menos eu sou assim. A gente sempre sabe. Às vezes a gente precisa que alguém fale conosco, porque que a gente tá indo, sabe, quando tá no subconsciente, assim, tipo, eu tô errando, mas eu tô, tipo, tá de boa aqui, Aí a pessoa fala e você de repente vira e fala: aquele incômodo era isso, entendeu? Então, muitas das vezes o pecado é assim. E aí, quando aquele profeta falou aquilo, eles viraram e falaram: nossa, é verdade, a gente está errando. E aí reconheceram Deus como Deus. E aí, Deus virou e falou: não, então, beleza, eles se arrependeram, então eu não vou descarregar a minha ira. E ira, furor, olha só, gente, lá naquele dicionário Strong, né, que vai falar a palavra hebraica que o Senhor proferiu, né, a palavra original, ele quer dizer, a palavra ira, furor, na verdade, quer dizer desagrado intenso, veneno, febre. Imagina, sabe, quando você tá com febre, assim, tá irado, assim, sabe aqueles desenhos, né, gente? Aqueles desenhos que a pessoa fica irada e aí começa a sair fumaça do nariz, a pessoa fica muito vermelha, fica com a cara inchada, assim. É isso, sabe? E aí o Senhor fala: cara, se eu descarregar minha ira aqui, se essas pessoas
Ai, se essas pessoas não se arrependessem, se essas pessoas não se arrependerem, eu vou acabar, tipo, descarregando a minha ira e a minha ira. Véi, eu tô com um desagrado intenso, eu tô com uma febre, um veneno. Você já imaginou como Deus deve estar, sabe, com o mundo atual, com as atrocidades, com as maldades, com, sabe, pais matando filhos, filhos matando pais e tantas coisas acontecendo. Sabe, esses dias eu tava ouvindo cada história que eu falei, gente, o mundo tá bom de acabar, que é isso? Pelo amor de Deus. Então é isso, a gente tá finalizando, né? A gente já acabou aqui o nosso tempo. Mas uma coisa que eu achei bem interessante no final do capítulo, vai falar do final ali de Roboão, né? Que ele foi um rei mais ou menos e tal, ele não seguiu de todo o coração, então o Senhor não colocou ele na linha dos bons. Mas enfim, e uma coisa que eu achei bem interessante, que muitas das vezes a gente fala, ah, mas a Bíblia foi escrita por homens. E sim, a Bíblia foi escrita por homens. E a gente tem a oportunidade de ver no final de cada livro desses, de cada capítulo, muitas vezes, quem escreveu. E aqui vai dizer que esse profeta que foi encontrar, enquanto acontecia a história, ele estava escrevendo, ele estava registrando tudo, ó. Todas as outras coisas que Roboão fez do princípio até o fim do seu reinado estão escritas na história do profeta Semaías e na história do profeta Ido, conforme está registrado na lista dos antepassados de Roboão. Então a gente tem a oportunidade no final de cada capítulo de saber ali quem estava atento à história e quem deixou isso registrado para que mais tarde viesse e fosse organizado aqui na Bíblia, para a gente ter a possibilidade aí de acessar esse tempo em que o Senhor estava trabalhando, né, nesse tempo. A mesma coisa é hoje, né, pessoas que escrevem, né, sobre história, sobre, como é que se diz, livros. Então, é isso. Amém? Vambora, vamos pro nosso domingo. Deus abençoe. Tchau, tchau.